Olá, eu sou Carlos Eduardo, aluno do segundo período do DTI na FRN, e eu vou apresentar meu seminário de Introdução aos Algoritmos de Ordenação. Neste seminário, eu vou primeiro introduzir o conceito, depois eu vou falar do Selection Sort, que é um exemplo de algoritmo de ordenação, depois eu vou falar do Bubble Sort, que é outro exemplo, em seguida eu vou falar do desempenho desses dois, depois do Merge Sort, depois do Quick Sort, e em seguida do desempenho desses dois. Então, o que é ordenação? A ordenação é nada mais que a manipulação de, por exemplo, uma lista de valores numéricos para deixá-la em uma certa ordem. Podemos tomar como exemplo esses retângulos, que representam uma lista de valores numéricos, em que cada retângulo é um elemento dessa lista e sua altura representa seu valor. E caso essa lista esteja em ordem crescente, ela ficará igual à imagem da direita. Neste seminário, eu vou tomar listas ordenadas como listas em ordem crescente, só avisando. Então, como é que a ordenação está presente em nossas vidas? Bom, você ordena toda vez que você está, por exemplo, em um jogo de cartas e você quer deixar sua mão em ordem crescente, ou quando você tem uma lista de palavras e quer deixá-las em ordem alfabética. A ordenação também está presente em apps como a Steam, em que você pode ter listas de jogos ordenadas por preço, avaliação ou data de lançamento. A ordenação de listas tão grandes como essas, também presentes na Google, na Amazon e etc., só são feitas graças aos algoritmos de ordenação. Então, vou passar para o meu primeiro exemplo, Selection Sort. O Selection Sort basicamente faz dois passos. Ele seleciona o menor elemento da lista, então ele varre a lista e acha o menor elemento. Em seguida, ele coloca esse menor elemento na parte esquerda da lista. Partindo por um exemplo mais prático, vou ordenar essas cartas em ordem crescente, olhando apenas para o seu valor e ignorando o naipe. Então, selecionamos o menor elemento, que é o 3, e colocamos na parte esquerda. Em seguida, colocamos o 4, o 7, o 9 e o 10, e a lista está ordenada. Note que, ao colocar o elemento na parte esquerda da lista, temos que colocá-lo logo após o último elemento colocado. Porque, por exemplo, quando colocamos o 3... aqui. Quando colocamos o 3, o próximo elemento será necessariamente maior que 3. Logo, ele terá que ficar à direita do 3, porque estamos ordenando a lista em ordem crescente. Então é basicamente isso. Passando para o pseudocódigo do Selection Sort, e o pseudocódigo é só um código que não está implementado em nenhuma linguagem específica, ele serve apenas para dar uma ideia. O pseudocódigo vai receber uma lista, ordená-la e retornar a lista. Então, implementando apenas o primeiro passo do Selection Sort por enquanto, vamos passar pela lista, nesse for loop, ou nesse para, e registrar o índice do menor elemento nessa variável min. E em seguida, vamos trocar o primeiro elemento de lugar com o elemento no índice min. Se fizermos isso só uma vez, não é garantido que a lista esteja ordenada, precisamos fazer isso várias vezes. Vamos fazer isso enquanto a variável j estiver menor que o tamanho da lista menos 1. Então, calma aí. Essa variável j representa o começo da parte direita da lista. Se voltarmos ao exemplo das cartas, você sabe que durante a ordenação, a lista pode ser visualizada com uma parte esquerda e uma parte direita. Em que a parte esquerda está ordenada e a parte direita não sabemos. Ela pode estar ordenada ou não. Nesse caso ela não está e nesse caso ela está. Então, note que nessa situação aqui, o índice, aqui, o j, que é o índice do começo da parte direita da lista, está menor que o tamanho da lista menos 1, porque esse é o índice 0, índice 1, índice 2 e índice 3. E o tamanho da lista é 5, menos 1, 3 é menor que 4. Então, o código basicamente só roda até a gente colocar esse 9. Porque note que, ao colocar o 9, a lista já está ordenada. E isso não foi uma coincidência. Se cada vez que retiramos o menor elemento da parte direita, consequentemente, o último elemento vai ser o maior. E como estamos ordenando em ordem crescente, queremos que o último elemento fique realmente no último índice da lista. Então só precisamos executar o código até essa parte, até colocar o penúltimo elemento e em seguida acabou. Então esse código só roda essa quantidade de vezes. Como o j é o índice do começo da parte direita da lista, ele também vai ser o índice do elemento trocado com o elemento mínimo. Porque observe que no começo da lista, o índice do começo da parte direita da lista é 0, porque toda a lista está na parte direita. Então, vamos colocar o menor elemento no índice 0. Em seguida, vamos colocar no índice 1, 2, 3, 4, etc. Então, é basicamente isso, o código do Selection Sort, pseudocódigo.
Passando pro... não, na verdade... passando uma visualização do Selection Sort. Cada retângulo é um elemento da lista e sua altura representa seu valor. Note que a parte esquerda vai sendo ordenada, enquanto a parte direita vai diminuindo. Não vou passar a animação inteira. Aqui temos outra animação, cada pontinho é um elemento e sua altura é o seu valor, etc. E passando para o Bubble Sort. O Bubble Sort faz basicamente duas coisas. Ele compara os elementos vizinhos na lista e troca eles de lugar, caso não estejam em ordem crescente. Ele é bem simples. Então, passando por um exemplo prático. Temos o 5 3. Eles não estão em ordem crescente, então trocamos eles de lugar e colocamos eles de volta. 5 9, tudo ok. 9 7, não estão em ordem crescente, trocamos eles de lugar e colocamos de volta. 9 10, tudo ok. 10 e 4, troca de lugar e coloca de volta. E o Bubble Sort faz isso várias vezes na lista, até que ela esteja completamente ordenada. Acho que ao fazer o Bubble Sort, cada vez elementos maiores estão ficando na parte direita da lista. Porque imagine que o maior elemento da lista está no começo. Logo, na primeira troca, ele vai para a segunda posição. E na segunda troca, ele vai para a terceira posição. Porque ele sempre vai ser trocado, já que ele é o maior elemento da lista, logo não tem ninguém maior que ele. Então, sempre que varremos a lista e trocamos os elementos de lugar, que não estão em ordem, os elementos maiores vão indo para o final. E essa é uma parte essencial do Bubble Sort, porque vamos executar esse for loop, né, que passa pela lista e troca os elementos que não estão em ordem. Enquanto esse J estiver maior que 0. O J é o índice do último elemento da lista. Então, começamos com a lista desordenada e ao acabar a primeira passada, o maior elemento da lista está no final. Logo, só precisamos agora ordenar a lista para o tamanho da lista menos 1. E depois que fazemos a segunda passada, é garantido que o segundo elemento está no penúltimo lugar. E vamos, consequentemente, ordenando a lista em uma parte menor. Até que não precisamos ordenar a lista mais. Acho que fica melhor de visualizar isso nesse exemplo. Acho que a cada passada, os elementos maiores da lista estão indo para o final. E é uma ideia meio que parecida com o Selection Sort, só que, nesse caso, a parte esquerda da lista não sabemos se está ordenada ou não, e a parte direita da lista está ordenada. Então ele vai ficando cada vez mais rápido, porque ele não precisa passar por aquela parte que já estava ordenada. Outra visualização, agora aquela dos pontos. O nome do Bubble Sort vem desse fenômeno de levar os elementos, digamos, cada um para o seu nível, os elementos maiores flutuam para o topo também, coisas assim. Acho que fica melhor de visualizar a bolha desse jeito. Então, esse foi o Bubble Sort. Agora eu vou falar do desempenho desses dois algoritmos. Vale a pena notar que eu não vou falar da memória consumida, porque quando falamos de desempenho de algoritmos, podemos falar tanto da memória quanto do tempo de processamento, e eu vou apenas prestar atenção no tempo de processamento. Também vale lembrar que o tempo específico de cada algoritmo varia de computador para computador, também varia de qual lista que você está ordenando. Não é isso que eu quero que seja prestado atenção. O que eu quero enfatizar é o comportamento de cada algoritmo. E eu vou explicar isso no próximo slide. Note que o Bubble Sort com 20 mil elementos demora 0,64 segundos nesse computador específico. 40.000 2 segundos, 60.000 5 segundos, 80.000 9 segundos. E note que o Selection Sort é bem mais rápido que o Bubble Sort. É isso que eu me refiro ao comportamento. Em qualquer máquina, o Bubble Sort sempre vai ser mais lento que o Selection Sort. E apesar dos tempos de execução variarem de máquina para máquina. Então note nesse gráfico que o Bubble Sort é mais lento que o Selection Sort, né? Com a mesma quantidade de elementos. O Selection Sort executa com menos tempo. E agora eu vou falar sobre o Merge Sort. O Merge Sort basicamente constitui em 3 passos. O primeiro deles é separar a lista entre as duas. O segundo é aplicar Merge Sort nessas duas partes. E o terceiro é juntar essas duas listas. Vou partir logo para o exemplo prático. Temos essa lista de cartas e vou separar elas em duas, como o primeiro passo dizia. O segundo passo era aplicar Merge Sort nas duas partes. Então vou aplicar primeiro na parte esquerda
E o que o merge sort faz é separar a lista em duas. Então, a gente separa essa lista já separada em outras duas e aplica merge sort de novo na parte mais esquerda primeiro. Então vamos separar essa lista em duas. E agora chegamos em uma situação bem interessante. Temos uma lista com um elemento só, a lista com 2. E se você parar para pensar, essa lista já está ordenada. Ordenada também. Então, só retornamos ela. Fazemos agora o merge sort na segunda parte dessa lista, que era só o 5, e ela também já está ordenada. Então, retornamos ao 5. Agora, juntamos essas duas listas. Primeiro colocamos o 2 e depois o 5. E agora que acabamos de aplicar merge sort na parte mais esquerda dessa sublista, vamos aplicar na parte direita. Então é a mesma coisa, separa ela em duas, lista com um elemento só, já está ordenada e junta. Agora que acabamos as subdivisões da parte mais esquerda dessa lista toda, vamos juntar essas subdivisões. Então coloca primeiro o 2, depois o 3, depois o 5 e depois o 9. Agora que aplicamos merge sort na parte esquerda da lista, vamos aplicar na parte direita. E é a mesma história. Separa, chega numa lista com um elemento só e vai juntando elas. Aqui já troca desde já e vai juntando. E depois junta a lista inteira. Ok. O pseudocódigo do merge sort. Ele recebe uma lista e retorna ela. Recebe uma lista, ordena ela e retorna. Caso ele receba uma lista com um elemento só, ele só retorna a lista, pois ela já está ordenada. Se esse não for o caso, ele separa a lista em lista left e lista right. Então, ele primeiro aplica merge sort na lista left e depois aplica merge sort na lista right. Vale notar que a lista right o merge sort só vai ser aplicado na lista right quando o merge sort da lista left inteiro acabar, igual fiz no exemplo de cartas. Fizemos a parte esquerda inteira e depois fizemos a parte direita. Normalmente esse código não rola em paralelo. Depois que aplicamos merge sort na lista left e na lista right, juntamos elas usando a função merge e retornamos a lista. A merge é um pouco grandinha, mas ela é bem simples. Ela basicamente olha no início dessas duas listas, que já estão ordenadas, né, porque aplicamos merge sort nelas antes, e coloca o menor elemento. Ela compara os elementos no início e coloca o menor elemento nessa lista nova, que vamos retornar. Podemos ver aqui no final do código. E repetimos isso. Então, comparamos aqui o 5 e o 9. Colocamos o 5, o 7 e o 9 colocamos o 7. Até que chegamos nesse caso, onde uma das listas já acabou. E sobrou o resto nesse caso, o resto da lista direita. E como a lista direita já estava ordenada, basta só jogar a lista direita inteira na lista nova que está tudo ok. Note que só podemos fazer esse algoritmo porque a lista R e a lista left e a lista right já estão ordenadas. É a mesma ideia do selection sort, assim, pegar o menor elemento da lista e colocá-lo logo no início, sendo que aqui não precisamos olhar a lista inteira para achar o menor elemento. Como elas já estão ordenadas, o menor elemento sempre vai estar no começo. Então basta só olhar o começo das listas. E é isso. E agora temos uma visualização do merge sort. E eu vou tomar água. Ele separou em 16 partes, eu acho. Agora ele vai separar em 8. E agora em 4. E depois em 2 e juntar as listas. Só esperar a animação e acabar. E pronto. E aqui temos a visualização das bolinhas. Ele primeiro faz a parte esquerda e depois a parte direita. E junta as duas. Em seguida eu vou falar sobre o Quicksort. E vale notar que o Quicksort é o algoritmo de ordenação mais rápido que tem. Então, ele constitui de basicamente 3 passos. O primeiro deles é escolher um pivô. E um pivô é só um elemento específico. O segundo passo é colocar os elementos da lista maiores que o pivô à direita dele. E, consequentemente, os elementos menores ou iguais que o pivô ficam à esquerda dele. O terceiro passo é aplicar Quicksort nas duas partes. Então, já dá pra ver que ele é bem parecido com o merge sort. Sendo que essa parte do meio, que chamamos de partição, ela em si tem 3 partes.
A primeira é definir marcações, uma marcação verde, que começa fora da lista, e uma marcação roxa. E caso o elemento na marcação roxa seja maior que o pivô, passamos a marcação roxa para a direita, certo? E caso ela esteja em um elemento menor ou igual que o pivô, fazemos o seguinte. Passamos a marcação verde para a direita, em seguida trocamos o elemento na marcação verde com o elemento na marcação roxa, e depois passamos a marcação roxa para o próximo elemento. Sei que pode parecer meio complicado, mas vamos para o exemplo mais prático. Temos aqui a marcação roxa e a marcação verde, e eu não sei se dá para perceber, mas a marcação verde está meio transparente, para indicar que ela começa fora da lista. Então vamos definir o pivô como 5 e começar. Então perceba que a marcação roxa está em um elemento menor ou igual que o pivô. Logo, passamos a marcação verde para a direita, me desculpa. Agora ela está na lista, ela ficou mais clara. O segundo passo é trocar o elemento na marcação roxa com o elemento na marcação verde. Então trocamos o 2 com o 2 de lugar e ele só permanece lá. E o terceiro passo, que ele já fez aqui, é passar a marcação roxa para o próximo elemento. Certo? Agora, em que estado estamos? A marcação roxa está em um elemento maior que o pivô, então só passamos ela para a direita. Agora ela chegou no elemento menor ou igual que o pivô, então passamos a marcação verde para a direita, trocamos os elementos de lugar e passamos a marcação roxa para a direita. E é basicamente isso. Agora ela está no maior, então só passa para a direita. Maior que o pivô, passa para a direita. E chegamos no pivô, que ele é sim menor ou igual que si mesmo. Logo, passamos a marcação verde para a direita, trocamos os elementos de lugar e passamos a marcação roxa para a direita. Só que, como chegou no final da lista, acabou. E agora perceba que, realmente, os elementos menores ou iguais que o pivô estão à esquerda dele e os elementos maiores que o pivô estão à direita dele. Não necessariamente ordenados. Aqui demos sorte, já estão ordenados, mas aqui não estão. E o próximo passo seria aplicar Quicksort nessas duas partes. Essa parte com 2 e 3, essa parte com 9, 10 e 7. Não precisamos aplicar o Quicksort numa parte incluindo 5, porque se ordenarmos essa parte, e em seguida ordenarmos essa parte, toda essa parte vai ser menor que 5, menor ou igual que 5, e toda essa parte vai ser maior que 5, então ela já vai estar relativamente ordenada. Aqui eu poderia fazer a animação inteira, mas eu acho que já dá para entender. Beleza, passando para o pseudocódigo do Quicksort, ele recebe uma lista, um A e um B, que é o começo e o final da lista que você quer ordenar. Ordena ela e retorna a lista. Ok. Então, só executamos o código aqui se A for menor que B, porque os outros dois casos são A ser igual a B, quer dizer que o final da lista é igual ao começo dela. Logo, assim, o começo dela é igual ao final, né? O A é o começo e o B é o final. Quer dizer que isso é uma lista de um elemento só, logo ela já está ordenada, como vimos lá no merge sort. Então só retorna a lista. E se A for maior que B, você fez algo errado, então, sei lá. Então, continuando aqui, se A for menor que B, a gente vai executar a partição na lista, e a partição vai retornar o P, que é o índice do pivô. Se voltarmos aqui na animação anterior, perceba que no final o pivô ficou meio que no meio da lista. E precisamos do índice do pivô para fazer a partição antes dele e depois dele. Quer dizer, aplicar o Quicksort antes dele e depois dele. Então, essa partição retorna o índice do pivô. E depois aplicamos Quicksort antes do pivô e depois do pivô. Então, é bem simples, né? Vou agora para o código da partição. A partição sempre considera o pivô como o último elemento da lista, porque assim não importa, e isso aqui é mais prático. Essa variável j é aquele marcador verde que começa fora da lista, então deixei ele menos 1. E a marcação roxa é esse i, que vai do final até o começo da lista. Então, estamos rodando a lista, e se acharmos um elemento na marcação roxa que é menor ou igual ao pivô, passamos a marcação verde para a direita, trocamos os elementos de lugar, e continuamos. Então, no caso, ele passaria a marcação roxa para o próximo elemento. Então, é basicamente isso. E no final, ele retorna o j, porque como estamos considerando o pivô sempre como o último elemento da lista, e o pivô é sempre menor ou igual que si mesmo, então, no final, o pivô sempre vai ser trocado com outro elemento. Com um elemento na posição j. Então, j vai ser o novo índice dele. Outra coisa que eu queria falar sobre os algoritmos de geração em geral é sobre a estabilidade. Todos os algoritmos que vimos até agora, eles são estáveis, enquanto o Quicksort não é estável.
Estabilidade é basicamente o seguinte: digamos que estávamos organizando aquelas cartas e não estávamos ligando para o naipe. Mas caso tivesse duas cartas, digamos dois três, um de ouros e outro de paus, o de ouros antes do de paus, no final da regeneração, o de ouros continuaria antes do de paus. Sendo que no Quicksort, isso talvez não aconteça. Temos aqui um 70 verde e um 70 rosa, e na partição, talvez o rosa fique antes do verde. Aí você pergunta, tá, mas isso não importa muito, né? São iguais. Assim, talvez importe se sua lista tiver ligada, digamos, a um número, outros atributos, como nomes. E podemos ver aqui que temos uma lista em alfabética e vai que você quer ordenar essa lista, no caso são alunos e suas notas, e vai que você quer ordenar essa lista por ordem decrescente de nota. Digamos, aqui a subordenação ela não está em ordem alfabética, e talvez você queira que ela fique em ordem alfabética, então vale notar isso. É claro que dá para consertar isso no Quicksort, mas talvez isso prejudique o desempenho dele. Agora eu vou só para umas visualizações do Quicksort. Tá aí ele fazendo partição na lista, ele particiona ela toda. Agora ele vai particionar só a parte esquerda, e depois a parte esquerda, e etc. Não vou ver a animação toda. Aqui com os pontinhos, então ele fez a partição da lista inteira, agora da esquerda para a direita. E é isso. Agora eu vou falar do desempenho do Merge Sort e do Quicksort. Falando primeiro, assim, o Merge Sort ele é bem mais rápido que, por exemplo, o Selection Sort. Isso também vale para o Quicksort, né? Já mencionei que ele é mais rápido. Como podemos ver aqui, nesse computador específico, pelo menos, 80 mil elementos, ele nem chega a 1 segundo, e o Selection Sort já passou de 1 segundo, está em 2 segundos. Se lembrarmos, no começo desse seminário, eu falei que aquela lista da Steam tinha, sei lá, 50 mil elementos. Você não demora 2 segundos para ver aquela página recarregar, se você quer deixar, tipo, por ordem crescente de preço, sei lá. Então, ela provavelmente usa um Quicksort ou um Merge Sort da vida, que é bem mais rápido que o Selection Sort e o Bubble Sort que vimos no começo. Tá aqui a comparação do Quicksort com o Merge Sort. Podemos ver que ele é mais rápido, mas os dois são rápidos em geral. E aqui um gráfico dos dois. É isso. E aqui um gráfico de todos os algoritmos que vimos até agora. Podemos ver que... E outros que não mostrei. O Quicksort e o Merge Sort ficam aqui, basicamente, uma linha reta. Enquanto o Bubble Sort e, digamos, o Selection Sort ficam em cima. E, de novo, o Bubble Sort mais lento que o Selection Sort. E tem o mais lento ainda que o Bubble Sort, que é o Insertion Sort. Tá, agora concluindo esse seminário, vou fazer uma revisão. Vimos os algoritmos no dia a dia, vimos o Selection Sort, o Bubble Sort, e vimos que eles são lentos comparados ao Merge Sort e ao Quicksort. Outra coisa que eu gostaria de falar são coisas que estão fora do escopo desse seminário, como outros algoritmos de geração, eu não falei de todos. Temos o Insert Sort, Combo Sort, Heap Sort e muitos outros. Outra coisa que eu não falei é sobre a notação Big O, que é basicamente uma maneira de comparar o comportamento desses algoritmos, basicamente decidir se um é mais rápido que o outro. E eu não citei ela, só isso. E agora as referências, e eu vou deixá-las na descrição, e é isso.